Bom dia, Priscila Sansi. Me chamo Zaqueu Fonseca, tenho 33 anos de idade e resido no Paraná. Contarei minha história em 2 etapas, tá bom? Então vamos lá. Desde os meus 10 anos de idade, o meu sonho era realizar a minha tão sonhada cirurgia ortognática. Para quem não sabe, é uma cirurgia de correção no maxilar para quem tem a mordida torta. A minha autoestima sempre foi muito baixa. Eu tinha vergonha da minha pessoa devido à aparência. Eu odiava o meu rosto e o meu sorriso. Eu não gostava de me olhar no espelho. Eu já fazia acompanhamento em Bauru, São Paulo, para realizar a manutenção do meu aparelho odontológico. Na época, eu tinha que ter muita paciência para esperar o meu sonho ser realizado. Primeiro, eu tinha que alinhar os dentes para depois realizar a cirurgia. Sempre fiquei na ansiedade do tão esperado dia chegar. Em 2019, minha irmã mais nova, chamada Rosana, precisava realizar uma cirurgia de redução de estômago. A mesma teve que ser operada 2 vezes e quase morreu. Quando ela teve alta, retornou para sua residência. Ela relatou que teria que ficar mais de 7 meses de repouso, sem fazer esforço algum. O seu marido era mestre de obra e trabalhava em outros estados. A minha sobrinha, na época, tinha 6 aninhos. No entanto, ela tinha que ter alguém para cuidar dela. Contudo, eu me ofereci para cuidar da mesma. Entretanto, saí da minha casa e fui morar com a minha irmã, pois ela precisava de alguém para cuidar da casa, organizar, cuidar do seu financeiro e principalmente cuidar dela. Pois eu fui, não cobrei nada, fiz tudo de coração. No primeiro dia na sua casa, eu olhei em volta e pensei: nossa, terei que aprender a fazer os afazeres domésticos, limpar, lavar, arrumar e organizar tudo. Bom, eu havia dado a minha palavra, então teria que aprender. Passei meses lavando a sua casa, louças, arrumando as roupas, organizando tudo. Eu também ia ao centro para sacar o dinheiro que o marido dela mandava. Na época, não existia Pix. Eu ia pagar as suas contas e fazer compras no mercado para ela. Nessa época, eu fazia curso na cidade vizinha e tive que faltar mais de meses, porque não tinha como eu deixar a minha irmã sozinha. A única coisa que eu não tinha como deixar de fazer era ir ao centro para pagar as contas e viajar ao Bauru para realizar a manutenção do aparelho e passar pelas consultas. Não tinha como deixar essas coisas. Bom, certo dia eu estava lavando a louça, a minha irmã estava deitada no sofá e ela disse assim: Zaqueu, quando a sua cirurgia ortognática for marcada, eu vou com você. Não irei te cobrar nada, somente as passagens, comidas e a hospedagem. Óbvio que isso eu teria que fazer, seja com quem fosse. Quando ouvi aquilo, fiquei tão feliz e respirei de alívio, porque essa cirurgia é muito delicada, precisa levar um acompanhante devido ao grau da cirurgia. Haja em vista que ela havia garantido ir com a minha pessoa, não me preocupei em procurar mais ninguém. No entanto, meses depois, a minha irmã começou a andar e a fazer os serviços leves. Devido à sua melhora, retornei para a casa dos meus pais. Num certo dia, no início de novembro de 2019, a clínica de Bauru ligou me dizendo que a minha cirurgia estava programada e perguntou se eu gostaria de agendar. Gente, se eu queria, lógico que sim. Imediatamente disse que sim, e é óbvio que eles marcaram.
Fiquei tão feliz, não sabia se chorava de emoção ou gritava de alegria, pois tinha mais de 10 anos esperando para realizar essa cirurgia. Logo avisei a minha irmã que teríamos que viajar no dia 24 de dezembro, pois a cirurgia estava programada para o dia 28. Todavia, eu tinha que viajar antes para realizar os exames de rotina antes da cirurgia. Eu fiquei tão feliz que dei até um presente para minha irmã, um vestido e um chinelo de grife. Eu estava imensamente ansioso e nervoso para chegar logo dezembro. Pois bem, faltando 3 semanas antes da viagem, a minha irmã mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim: Zaqueu, não vou poder ir com você na cirurgia, pois tenho que realizar a rematrícula do colégio da minha filha e o meu marido está retornando de viagem. Não deixarei o meu marido sozinho. Desmarque a sua cirurgia e deixa marcada para o ano que vem. Priscila, pensa no ódio mortal que fiquei dessa minha irmã. Não sabia se eu enchia ela de lixo ou tinha uma crise de ódio. Era mais que evidente que tudo dito foi um pretexto para ela não ir comigo. Primeiramente, que rematrícula de colégio, seja particular ou pública, qualquer pessoa pode ir no seu lugar realizar. Contudo, decidi ligar no colégio e confirmar se era verdade. Como eu já imaginava, era mentira. Fiquei com muito ódio dessa mulher. Tive que gastar mais de R$ 500 para não reprovar no curso, pois eu não estava comparecendo às aulas por ter que cuidar dela. Eu saía para pagar as suas contas debaixo de sol rachando, fora que eu tinha que fazer os serviços da casa dela sem cobrar nada. Fiz tudo isso sem intenção de cobrar e muito menos esperar algo em troca. O meu ódio e a minha fúria foram somente porque ela havia se oferecido e se comprometido comigo, e devido a isso, eu não procurei mais ninguém para me acompanhar. Afinal, eu confiei nela. Senti tanta raiva, tanto ódio, tanta revolta, que depois enchi ela de lixo, pois essa cirurgia era meu sonho desde criança. Fiquei apavorado e desesperado. Num certo dia, a minha cunhada Josiane foi em nossa casa com meu irmão para visitar a minha mãe. A minha cunhada ficou sabendo do ocorrido e logo ela disse: Zaqueu, eu vou com você, não precisa se preocupar. Eu me senti a pessoa mais idiota, imbecil e ridículo do mundo. Naquele momento, senti a maior vergonha da face da terra. Eu não sabia o que dizer. Apenas senti vergonha e nojo de mim. Agora vem a segunda etapa dessa história. Na época da minha adolescência, fiquei com uma mulher mais velha do que eu. Ela era 40 anos mais velha. Vou chamá-la de Luna. A Luna já namorou meu irmão, que hoje é casado com essa minha cunhada. Bom, a minha cunhada odiava a Luna pelo fato dela ter se relacionado com meu irmão no passado e atualmente, na época, comigo. Vale exaltar que o ódio não era somente por esse caso. Tem outros fatores que eu não sei quais são. Na época do namoro deles, eu era uma criança de 7 anos. Todavia, a minha cunhada vivia de fofoca com meu nome e com o nome da minha ficante da época, que era a Luna, e isso acontecia diariamente. Por tudo isso, peguei ódio e nojo dessa minha cunhada. Eu a odiava. Lembro que anos atrás, essa cunhada estava lá em casa e comentou com a minha mãe sobre uma cirurgia que ela iria fazer. Ela disse que seria uma cirurgia de risco e que ela poderia vir a falecer.
E na brincadeira, ela disse para sua filha, na frente da minha mãe, que se ela não sobrevivesse, o pai teria que cuidar dela. Nesse momento, falei algo em pensamento que me arrependo amargamente. Eu pensei, nossa, você morrer seria uma bênção, um lixo a menos na família. Um dia ela comentou algo que me deixou pé da vida e quase fui até a sua casa falar umas coisas. Entretanto, deixei quieto. Isso ia dar um sério problema. Bom, em 2017, a minha sobrinha Cláudia, filha dessa cunhada, fez o seu aniversário. Então, a minha cunhada convidou a minha mãe e pediu para ela me convidar também. Já que eu fui convidado, compareci. Depois disso, fizemos as pazes. No entanto, quando nós nos encontrávamos, era apenas um "Oi, tudo bem?" e tchau. Eu não queria ter intimidade com ela. Contudo, já estávamos de boa. Mesmo assim, para mim, ela não fazia diferença na minha família. Agora vocês entendem o porquê de eu me sentir um lixo? A pessoa que eu desejei a morte, que eu odiava, que já briguei feio e que, mesmo fazendo as pazes, eu a desprezava e de repente ela me oferece ajuda com a minha cirurgia. Por isso fiquei sem saber o que falar e qual reação ter. Bom, minha cunhada viajou comigo e tive 3 a 4 dias de exames. A mesma nunca tentou se aproveitar de mim para pedir coisas caras para comer. Pelo contrário, a levei no primeiro dia de viagem após os exames num restaurante chique e no segundo dia ela preferiu ir a um lugar mais simples. Ela nunca me pediu nada. Eu tinha que dar o dinheiro na mão dela e falar para ela almoçar ou ir comprar lanche de tarde. Caso contrário, ela não aceitava. No entanto, um dia antes da minha cirurgia, sentei com ela na poltrona da pousada onde estávamos e pedi perdão por tudo. Quando operei, ela cuidou tanto de mim que, quando eu ia levantar, ela me segurava com muito cuidado. Ela me dava alimento na seringa, pois devido à cirurgia, durante pelo menos um mês, os alimentos eram somente assim. Ela ficava 24 horas cuidando de mim. Sabe, eu chorei tanto, mas tanto. Foi um choro de emoção e de arrependimento por tudo que fiz com ela. Quando tive alta, olhei a minha mochila e carteira e ambos estavam do mesmo jeito que deixei. Ela não mexeu em nada. Fiz uma homenagem a ela e agradeci. Hoje a vejo como uma segunda mãe, uma pessoa muito importante na minha vida. Por ela, eu morro e mato. Faço tudo por sua vida e para protegê-la. A amo demais. Amigos, pessoas são tão invejosas, tão amargas, tão perversas, que a minha irmã, a que me traiu, a que desistiu de me acompanhar, tentou fazer de tudo para me afastar dessa minha cunhada. Outros familiares também fizeram o mesmo. Na hora da minha cirurgia, nenhum deles foi comigo, nenhum desses vermes quiseram ir. Se caso a minha cunhada não tivesse se oferecido para ir comigo como minha acompanhante, eu teria desmarcado a cirurgia. E com isso ia ser o maior erro da minha vida, pois o ano de 2020 foi a pandemia que concretizou o isolamento até 2021. Eu ia acabar perdendo a vaga da minha cirurgia e ia jogar o meu sonho no lixo por culpa da minha irmã. Em agradecimento à minha cunhada, realizei uma festa surpresa de aniversário para ela. Ela merecia isso e muito mais. Se não fosse ela, eu estaria passando fome naquele hospital, pois não conseguia fazer as minhas refeições, pois tive algumas tonturas.
Se eu estivesse lá sozinho, eu ia desmaiar de fome ou pela tontura e eu ia acabar batendo o rosto. Isso estragaria a minha cirurgia. Ia ser uma tragédia. Devido a tudo isso, hoje a vejo como uma rainha, como uma segunda mãe, como uma protetora. Se for necessário, dou a minha vida por ela. Como relatei, depois que voltei para casa, essa minha irmã que me traiu me fez de idiota, tentou me fazer brigar com a minha cunhada várias vezes, outros familiares também, por várias ocasiões, sem sucesso. Eu disse que jamais deixarei alguém machucar a minha cunhada ou concretizar algo que me afaste dela. Carrego um ódio tão grande da minha irmã, pois eu ia por debaixo do sol para pagar as suas contas, fazer os serviços diários na sua casa e várias outras coisas. E no final, ela me pagou assim. Ah, não disse algo. Essa minha irmã sempre reclamava da limpeza que eu fazia na casa dela, sendo que até outro irmão meu elogiou a mesma limpeza. Ela me chamava de destrambelhado e fazia pouco caso de mim. Eu me segurei por meses, faltava no curso e deixava de viver a minha vida para cuidar dela, e pelo jeito não era suficiente. Quando briguei feio com ela, sabe o que ela me disse? A minha filha é aquela ali. Não tenho obrigação de cuidar de você e de ir com você. Portanto, amigos, tenham cuidado ao confiar em pessoas desse tipo. Hoje tem 3 anos que fiz a minha cirurgia e que me aproximei da minha cunhada. Sempre estarei ao lado dela. Sou muito grato a ela por tudo. Tudo isso me fez refletir sobre algo. É de quem menos esperamos que venha a ajuda. Sempre vem daquelas pessoas que você menospreza e deseja o mal. Portanto, cuidado ao confiar demais em pessoas ingratas, mau caráter, interesseira e traiçoeira. Hoje sou outro homem graças à cirurgia e principalmente ao carinho e à dedicação da minha cunhada como acompanhante. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir uma carta masculina. Como vocês já sabem, aos domingos o espaço é todo deles. Antes de tudo, quero desejar que você seja muito bem-vindo à nossa família. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Você conheceu o nosso canal também há pouco tempo, assim como o amigo da semana passada, e você gostou do meu trabalho, gostou de tudo que acontece por aqui e resolveu ficar. Gratidão, tá bom? Em relação à sua história, como esse mundo dá voltas, meus amigos, como a sua cunhada, ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa que tem um bom coração, e independente de tudo que aconteceu entre vocês lá atrás, quando se tratou de saúde, de uma ajuda, ela passou a borracha em tudo, se ofereceu em te ajudar e te ajudou. Nesse momento você se sentiu mal, te compreendo, a consciência pesou, você lembrou de tudo que você havia feito de ruim para ela no passado, mas sabe o lado bom? Foi que você conversou com ela na pousada, pediu perdão por tudo, reconheceu os seus erros e passou a agir diferente. Eu acho lindo isso. É muito bom quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente deixa o orgulho de lado, pede perdão e passa a agir diferente. Deus fica feliz demais com isso, meu querido. E eu tenho certeza que a sua cunhada te perdoou, deixou tudo para trás e se doou por completo por você. Hoje, ela é para você como a segunda mãe. Que bom, que Deus abençoe essa relação de vocês, que a amizade de vocês seja eterna e que vocês possam viver muitos e muitos momentos felizes. Em relação à sua irmã, meu amigo, de um lado, você pediu perdão para sua cunhada.
Do outro lado, ainda hoje, você carrega um ódio mortal, como você mesmo escreveu, dessa sua irmã. Por mais que a sua irmã não tenha reconhecido o erro dela, eu entendo que ela se organizou para te acompanhar, era algo importante, e por um momento ela achou que isso não fosse tão importante assim, priorizou as coisas dela, talvez o Natal. Eu imagino que pelo fato de ter chegado ali a véspera do Natal, seria a data da viagem, ela pensou: caramba, não dá. Inventou uma desculpa que não foi correto e depois te disse muitas coisas, e você fez o mesmo para ela. Porém, não vale a pena você seguir carregando esse ódio dela. Pare um pouquinho, olhe para trás e lembre da sua cunhada. Ela te perdoou. Vocês estão bem. A sua irmã ainda não te pediu perdão. Talvez não peça, cada um é cada um. Mas você, dentro de si, é importante liberar esse perdão. Pense por um lado positivo. Nada acontece por acaso. A sua cunhada foi com você, vocês fizeram as pazes, tudo acabou bem. Ela foi uma acompanhante incrível. Será que sua irmã como acompanhante seria tão boa quanto ela? Será que seria melhor? Fica esse questionamento no ar. Tem muitas coisas na vida, meu amigo, que a gente segue se perguntando por quê. E não temos respostas muitas vezes, e tudo bem. O lado bom é que tudo se resolveu. Eu sei que depois a sua irmã ainda te quis colocar contra a sua cunhada, outros familiares também, mas ignore. Você hoje é um homem, é um adulto, é maduro. Você sabe o que a sua cunhada é de verdade. O que as outras pessoas vão falar não importa. Porém, seguir em frente guardando ódio e mágoa não faz bem para ninguém. Eu não estou dizendo que você deve voltar a ser amigo da sua irmã. Não tem nada a ver. Aí é um particular seu. Mas você liberar o perdão, tentar deixar isso no passado que não te agrega nada e valorizar o seu presente e o seu amanhã, vale muito mais a pena, meu querido. Quem perdeu alguém especial foi a sua irmã. Infelizmente, você me parece uma pessoa do bem, uma pessoa que sabe reconhecer as boas ações, mas a gente não pode exigir que o outro seja como a gente. A gente não pode exigir que o outro faça por nós aquilo que talvez faríamos por ele, entende? Todos nós temos a nossa liberdade para fazer as nossas escolhas, e a sua irmã fez a escolha dela. Não podemos ficar aqui crucificando essa sua irmã, só Deus e ela sabem os motivos dela, talvez ela se arrependa, talvez não. Só que para você guardar esse ódio não te fará bem, pelo contrário. Quando a gente carrega algo negativo dentro da gente, não faz mal para o outro, faz mal para a gente. Pense muito bem nisso, avalie e viva, siga a vida, que você seja feliz nessa nova etapa. Você realizou a sua tão sonhada cirurgia, hoje você elevou sua autoestima, você ganhou uma baita amiga. Valorize as coisas boas, meu amigo, vale muito mais a pena. Mais uma vez, gratidão, Deus te abençoe, te guie, te guarde e que você possa escrever outras e outras lindas histórias. Tudo de bom. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam dessa história? O que você tem a dizer para o nosso amigo Zaqueu, hein? Deixe aqui nos comentários que ele vai adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tenham uma tarde incrível. Beijos de luz. Tchau, tchau.